Meus amigos, este senhor que vocês estão vendo é o prefeito de uma pequena cidade do estado de Indiana. Chama-se Pete Buttigieg e ele é uma estrela em ascensão hoje dentro do Partido Democrata. É o queridinho dos globalistas. Prefeito de uma cidadezinha do interior, via de regra, não se tornaria notícia americana, menos ainda internacional, caso não fosse tratado com uma certa diferenciação pela mídia. Pois é o que a mídia tem feito. Ela tem fabricado, tem investido na figura de Buttigieg por uma razão muito simples: quer torná-lo presidente dos Estados Unidos. É a aposta dos globalistas, é a aposta da grande mídia que pertence aos globalistas e é uma das apostas do Partido Democrata. Na medida em que está vendo as suas vacas sagradas, como Obama, Hillary Clinton, John Biden, irem para o lixo da história, procuram, evidentemente, criar rapidamente novos ídolos, como a deputada Ocasio-Cortez, como esse senhor Buttigieg e outros. São produtos de laboratório, são balões de ensaio, mas Buttigieg, ele precisa ser visto com uma certa atenção, porque assim como a esquerda inventou o Obama, criou o Obama como um atrativo de ser, quem sabe, o futuro presidente negro dos Estados Unidos, está fazendo com Buttigieg o mesmo que fez com Obama. Um político obscuro de uma cidadezinha sem a menor importância nos Estados Unidos é elevado à categoria de celebridade porque assumiu publicamente que é casado com outro homem. Ele ou tenta passar a imagem de uma figura moderna, de um político moderno, de um político bem aos moldes do politicamente correto, uma pessoa sensível, enfim, tudo isso. E o aval de que é moderno, de que é sensível, de que é o político do futuro, está no fato de ter assumido um casamento com outro homem dentro de um estado outrora conservador. Pois é, acontece que tudo isso é propaganda enganosa. Por baixo do pano, Buttigieg, é bastante perigoso, sim. Sua última declaração causou furor nos Estados Unidos. O PJ Media trouxe a informação, a notícia, de que em entrevista na sexta-feira passada, o prefeito Pete Buttigieg esclareceu sua política de drogas, pedindo a descriminalização de todas as drogas, incluindo metanfetamina, cocaína e êxtase. E ele disse mais: ele quer que aqueles que foram presos, julgados e condenados e encarcerados por porte de drogas ou tráfico de drogas devem ser postos em liberdade. Os processos devem ser revistos e, depois que as drogas forem legalizadas, esses processos devem ser revistos e mudados retroativamente. O sujeito que foi condenado no passado por porte de drogas deve ser posto em liberdade, já que porte de drogas não é mais crime. Ele não quer a descriminalização apenas da maconha, é bom lembrar, mas de todas as drogas. E diz mais, disse que isso é um pensamento que lhe ocorreu recentemente, há 5 anos atrás, ele era incapaz de pensar em algo assim. Aliás, ele disse isso em relação ao homossexualismo. Ele disse que era homossexual, mas jamais havia pensado em abrir a sua vida privada
para que todos soubessem que ele era casado com outro homem. Enfim, ele vem mudando o pensamento de acordo com a evolução dos tempos. Claro que ele quer agradar o grupo LGBT, agora quer agradar o grupo dos drogados e dos traficantes, principalmente, mas mais do que isso. Bud Jed é um arauto, digamos assim, da inversão de todos os valores. O que no passado era considerado certo, hoje deve ser abandonado em detrimento de uma evolução. Sim, estamos evoluindo para algo, para uma sociedade muito melhor. Portanto, devemos abandonar velhos padrões morais, velhas culturas, porque é preciso acompanhar a evolução dos tempos. Por trás disso, não se esconde apenas a inversão total de todos os valores, mas uma rede muito bem estabelecida entre produtor e consumidor de drogas e o seu motivo. Vamos, por exemplo, a outra matéria, essa saída agora há pouco no Infobae. Essa foto que vocês estão vendo, o ditador Nicolás Maduro ao lado de Padrinho Lopes, que é o homem forte das Forças Armadas, que dá suporte à ditadura de Maduro. Ele é também o considerado hoje o maior distribuidor de cocaína do mundo. Portanto, é um peso pesado na matéria. E a foto diz muito o que significa hoje a inversão dos valores. Trata-se, no fundo, de um grande traficante, de um mega traficante. Porém, um mega traficante que está escudado por uma farda e por um cargo de autoridade estatal. É isso. Essa é a inversão de todos os valores. Os criminosos chegaram à legalidade e as pessoas honestas serão criminalizadas. Nós já entramos num mundo totalmente inverso, no mundo da inversão diabólica. Agora é uma questão de vê-lo partir numa velocidade estonteante ao, digamos, abismo da humanidade. Porque no caso de Bud Jed, por exemplo, que teve uma ascensão meteórica por ter assumido um casamento com outro homem, não está em jogo o homossexualismo. Muita gente pensa, de forma errada, que o homossexualismo é um problema natural, é uma afronta contra a lei natural, contra a natureza. Não é. O homossexualismo não é um problema de ordem natural. O homossexualismo é um problema de ordem espiritual, porque, segundo a Bíblia, é pecado. Mas não tem nenhum problema na ordem natural. Ele não é antinatural porque não elimina a ordem natural. Tanto é que homossexuais sempre existiram e a humanidade nunca deixou de procriar, de aumentar. Um homossexual pode gerar um filho tranquilamente. Então, a sua homossexualidade não agride a natureza. Tanto é que na natureza, entre os animais, nós vemos também atos homossexuais. O problema não é esse. O problema é transformar o homossexualismo numa forma de poder, numa imposição que vem de cima. Você agora é obrigado a ser homossexual, assumir a homossexualidade e fazer da homossexualidade uma regra, porque senão você estará fora do mercado de trabalho e assim por diante. É isso. Fotos que chocam, por exemplo, um casal homossexual, dois homens cortando um bolo numa festa de casamento. Pode ser chocante, mas não é chocante do ponto de vista espiritual. Aí, nesse caso, algo diferente. É chocante do ponto de vista cultural. Nós nos acostumamos a pensar que o mais adequado
numa festa de casamento é ver o noivo ao lado da noiva, cortando um bolo. Por quê? Porque o único sentido do casamento é a procriação, é a formação da família. 2 homens ou 2 mulheres não procriarão. Então, no sentido cultural, nesse sentido cultural, nós nos vemos chocados. Por quê? Porque aquela era a intenção, chocar, até que nos acostumássemos a esquecer os velhos padrões para assumir os novos padrões. Bem, Buttigieg está sendo acusado por outros políticos de não enxergar o quão é prejudicial a liberação de todas as drogas. Ora, isso é uma ingenuidade. É claro que Buttigieg e todo o staff globalista sabem que é muito prejudicial. Primeiro, só fortaleceria os traficantes. Segundo, destruiria mais rapidamente a sociedade americana. Mas esse é o jogo. Essa é a aposta. Porque daqui para frente, todo o projeto que visa a destruição e a morte será muito bem-vindo. Porque o projeto mesmo dos globalistas é a redução populacional e a zumbização da sociedade. Uma sociedade zumbi jamais elegeria um presidente com a proposta de aumentar empregos. O que o globalismo quer oferecer hoje é um papai-estado, um estado que lhes dá tudo, que dá tudo a todos. Não será mais permitido propriedade privada. Por quê? Porque o Estado fornecerá as casas. Não precisará mais trabalhar tanto, se precisará trabalhar tanto, porque o Estado decidirá que é preciso reduzir o consumo. Portanto, menos trabalho e mais assistencialismo do Estado. E para passar as horas vagas neste novo mundo que o globalismo oferece, é preciso uma certa distração. Daí a importância das drogas. Tudo isso já previsto no fantástico livro de Aldous Huxley, Admirável Gado Novo, para passar o enfado de um mundo totalmente organizado pelo Estado. Tome droga, tome soma. E também outras formas de distração que já não são muito eficientes, como, por exemplo, a televisão, as redes sociais, enfim, o esporte. Tudo isso é, sim, hoje vendido como droga, mas a droga, propriamente, será cada vez mais importante. Esse é o admirável mundo novo que vem pela frente. Um mundo totalmente invertido, um mundo onde os valores foram colocados de ponta cabeça. O bom será o ruim, e o ruim será o bom. Quem está segurando tudo isso até agora? 2 ou 3 figuras internacionais, não mais do que isso. A batalha está muito desigual. Portanto, não podemos nos iludir. O mundo está caminhando para uma grande fantasia diabólica a passos muito largos. Até depois.